Valtair é pastor, é membro da Igreja Batista Itacuruçá, é o diretor acadêmico do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que tem o bacharel em Teologia presencial e EAD, à distância também, licenciatura em Música, você querendo fazer um seminário profundo, com uma ênfase ao mesmo tempo teológica, acadêmica e também ministerial, você pode escolher o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, apesar desse nome, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, fica no Rio de Janeiro, mas essa é uma longuíssima história que não nos cabe aqui agora. E o professor Valtair, já há várias semanas, 2 meses, na verdade, vem tratando de escatologia. Penso que isso é importante. Ousaria dizer que é algo único nas nossas igrejas, uma série longa, profunda, detalhada, de um tema como este, o das últimas coisas. Já estamos chegando aí ao final. Se você não assistiu a todas as apresentações, a todas as argumentações, você pode rever os vídeos nos momentos em que você desejar. O importante é que nós não nos contentemos com frases feitas, doutrinas mal enjambradas, isto é, com versículo aqui, outro ali, mas que a nossa teologia sistemática, vamos chamar assim, que é o capítulo da teologia que estuda as doutrinas de modo organizado, seja uma teologia sistemática bíblica, isto é, a partir da Bíblia. E o esforço do professor Valtair tem sido esse. Ele tem estudado alguns livros da Bíblia, nunca versículos isolados da Bíblia, mas livros inteiros da Bíblia, está no Apocalipse agora, e tratando, então, do que é que a Bíblia realmente ensina sobre as últimas coisas. Eu agradeço, então, esse esforço imenso, como diria um professor meu do Seminário do Sul, esse esforço hercúleo, titânico e exacerbado, que são palavras para dizer um esforço muito grande, do professor Valtair estar aqui conosco semana após semana, tratando desse tema em que ele tem feito seus estudos de doutorado, pós-doutorado, tem se dedicado a estudar esse assunto, não só o que a Bíblia diz, mas como ela foi interpretada ao longo da história. Porque nós não vamos à Bíblia sem óculos, sem uma história da interpretação. Quando nós lemos, nós já temos um pouco desta interpretação dentro de nós. Por exemplo, se eu sou batista, eu tomo os textos sobre batismo na Bíblia e vejo ali a imersão. Mas se eu sou metodista, temos uma irmã aqui que nos dá essa alegria de participar, a irmã Zizi Guimarães, a quem agradeço, e tantos outros que são de outras confissões, que talvez não pratiquem a imersão, leem o mesmo texto e não veem ali imersão, veem batismo. E adotam, por exemplo, a forma da aspersão, só para ilustrar um aspecto. Se a pessoa, por exemplo, presbiteriana, no sentido de uma teologia calvinista da dupla predestinação, ele lê os textos da Bíblia e está vendo, está claro aqui para mim isso. Mas se a pessoa é uma pessoa pentecostal, arminiana, e crê que a salvação se perde, vai ler e diz, está vendo? Está claro aqui na Bíblia. É isso que eu chamo de óculos de interpretação. A mesma coisa se aplica à escatologia. Nós já temos uma visão. Temos um queridíssimo irmão aqui que participa conosco, Alexandre Lopes da Silva, e as perguntas e observações que ele faz traduzem o ponto de partida dele sobre escatologia, o que é totalmente legítimo. Assim, evidentemente, como o professor Valtair faz sua exposição, ele parte do seu ponto de partida. O que nós temos de diferente aqui nessas semanas é que o professor Valtair começou em Daniel, diz, olha, Daniel diz isso, e foi discorrendo sobre Daniel. Depois, os textos apocalípticos de Jesus nos evangelhos. Depois, Paulo, Pedro, agora
o Apocalipse propriamente dito. É um esforço diferente. Demora mais. Sabe, Valtair, um dia desse uma pessoa entrou em diálogo comigo, não o conheço, através dos recursos digitais. Qual era a minha posição sobre milênio? Eu não respondo essa pergunta. Eu honestamente não respondo a perguntas em que as pessoas já têm suas posições e querem saber qual é a sua. Não me interessa. Me interessa, vamos conversar a respeito? Aí sim, me interessa, vamos discutir, vamos saber o que nós sabemos, o que nós não sabemos. Eu acho que isso é construtivo. Agora, você é isso, você é aquilo, não acrescenta nada. Esse tipo de debate não me interessa. Por exemplo, às vezes me perguntam assim, qual é a base bíblica para a ordenação de mulheres? Eu pergunto, por que você está perguntando isso? Se a pessoa quer apenas especular, não me interessa debater. Mas se ele tem essa dúvida concretamente e está enfrentando esse assunto na sua comunidade de fé, então vamos conversar sobre o assunto. Ora, tem os livros assim, as hipóteses tal, uma conversa mais longa. Mas as pessoas querem resumir a teologia em 3 minutos. Não dá. Ok? Por isso, nosso esforço aqui, eu agradeço a todos vocês que nos têm acompanhado. Eu sei que tem gente que está aqui desde o começo, não perde uma, e hoje é mais uma. Então, depois desse longo introito, só para justificar minha ausência do domingo passado, que eu estava em outro evento, então já justifiquei a minha ausência, já paguei o meu pedágio com essa introdução da semana passada. Vamos então continuar com o professor Valtair Afonso Miranda sobre escatologia. Obrigado, Valtair. Muito obrigado, meu querido pastor Israel Belo de Azevedo. Retomamos então nossas reflexões sobre escatologia. Na semana passada iniciamos sobre uma reflexão sobre o Apocalipse de João, e eu parti de uma estrutura que chamei de as 7 chaves para a leitura do Apocalipse, ou as 7 chaves do Apocalipse de João. Já desenvolvemos com vocês aí 5 destas chaves, e hoje eu vou trabalhar com os queridos irmãos 2 últimas chaves e tecer então umas considerações finais sobre o Apocalipse de João. O Apocalipse de João, então, é o tema de nossa conversa de hoje. Eu vou pedir ao Rafael, então, para colocar aí o meu slide na tela. Eu vou passar esse slide junto com vocês. Eu vou voltar um pouquinho, Rafael estava aqui, né? Eu passei com os queridos irmãos estas chaves, né? A chave do contexto, ou seja, eu falei para os queridos irmãos como é importante, no caso de um Apocalipse, entender o contexto original desse texto, o momento em que ele surge, as questões que ele quer responder. Então, aquelas 4 perguntas: quem escreveu, para quem ele escreveu, quando ele escreveu e por que ele escreveu. Essas 4 perguntas são muito, muito, muito importantes, em especial aqui para a gente entender aí o sentido das palavras de João, tá? Logo depois, a segunda chave de leitura é conteúdo, onde nós tentamos responder a pergunta: o que tem aqui dentro, né? Que tipo de texto é este aqui, né? E aí falamos um pouco sobre o conteúdo do Apocalipse, que é um texto de revelação de Jesus Cristo. Ele quer revelar Jesus, ele quer mostrar Jesus. Logo depois eu falei para os queridos irmãos sobre estrutura, e talvez aqui a principal chave de leitura, que é delinear para os queridos irmãos. Eu tentei mostrar para os queridos irmãos como ler o livro, seguindo a lógica e a estrutura que o próprio autor, que o João, deixou no livro. O livro tem marcas de estrutura. Apontei isso para os irmãos na semana passada, por exemplo, quando mencionei aqui para vocês, né, a importância de ouvir o Apocalipse, mais do que ler o Apocalipse. O livro foi escrito para ser lido, né? Tem até aqui no versículo 3 do capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, uma bem-aventurança no singular para o leitor e uma bem-aventurança no plural para os ouvintes. Bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem. Então, uma pessoa lê, várias pessoas ouvem. Então, o livro tem marcas de audição. E aí você consegue perceber essas marcas de audição que estruturam o livro para nós. Eu mostrei para os irmãos aqui, para os queridos irmãos e irmãs, que o livro, então, tem 3 grandes blocos. O bloco inicial, um conjunto de 7 cartas para 7 igrejas, capítulos 1, 2, 3. O bloco seguinte, que vai do capítulo 4 até o capítulo 11, que eu chamei de os 7 selos, né? Que desenvolvem aqui o plano de Deus para a implementação, o plano de Deus para a definição do reino de Jesus Cristo.
E, por fim, os capítulos 12 até 22, a terceira sessão, que intitulei de As Sete Taças. Evidentemente, há outras coisas dentro dessa terceira parte, mas essa terceira parte do livro tem nas taças aí o evento central, porque as taças formam uma inflexão, né? As taças iniciam o processo de fim do mundo. Das taças em diante, nós vemos o início do fim. Então, do capítulo 12 até o capítulo 22, é uma sessão, a terceira sessão. Falei para os irmãos, já os destacou aqui agora, para evitar ler versículo por versículo ou capítulo por capítulo, tentar ler seguindo a estrutura do livro, os blocos do livro, os pequenos episódios dentro do livro, e assim nós conseguimos entender melhor. Logo depois eu falei para os irmãos sobre a quarta chave de leitura, que é o gênero de leitura. O livro ele faz parte de uma tradição literária chamada apocalíptica, literatura apocalíptica, ou simplesmente Apocalipse enquanto gênero literário, enquanto tipo de texto. E esse tipo de texto é dos tempos do Antigo Testamento, começa com Daniel, e tem aí um boom de produção literária em meados de 170 em diante, quando nós vemos aí surgindo livros como o primeiro livro de Enoque, livro de Jubileus e vários outros livros que são dessa mesma qualidade, desse mesmo formato, desse mesmo tipo de texto. E nós comparamos o Apocalipse com esses livros, e quando comparamos, nós entendemos um pouco melhor as imagens, porque o gênero literário ele é um acordo entre o autor do texto e os leitores do texto a respeito de como ler o texto. O gênero diz para os leitores como o autor quer que eles leiam o seu texto. Ele quer que eles leiam o seu texto como eles leem outros apocalipses. E por isso que o gênero é importante. Logo depois, aqui vem essa chave número 5, que são os personagens, e eu mencionei aqui para vocês que os grandes personagens do livro são esses que eu apontei para você aqui. Jesus, de um lado, o que é chamado no livro de o Filho do Homem, no capítulo 1, o Cordeiro, no capítulo 5, o Cavaleiro, no capítulo 19, e o Noivo, lá no finalzinho do livro, o Noivo da Igreja. São títulos, são símbolos para descrever uma mesma figura, que é a figura de Jesus. Do outro lado, o adversário é o dragão, né? O dragão aparece aqui descrito no capítulo 12 como Satanás, a serpente, o adversário, o diabo, é a mesma figura. E esse personagem está em oposição a Jesus. Jesus levanta os seus seguidores, que no livro são chamados de igreja, os 144 mil, a noiva. Estes são nomes usados para se referir aí aos seguidores de Jesus, né? 144 mil é uma forma de descrever os seguidores de Jesus, os seguidores do Cordeiro, do capítulo 14, a igreja, a noiva, todos termos para descrever aí os discípulos de Jesus. E os seguidores do dragão, que são as bestas em especial, mas existem outros, né, os marcados pela besta, mas em especial as bestas, que são duas figuras que aparecem no livro, tanto na perseguição das duas testemunhas, quanto no capítulo 13, para iniciar uma perseguição à igreja como um todo. A prostituta é uma outra maneira de descrever a cidade de Roma, e ela ocupa no livro um lugar especial, porque Roma, no primeiro século, é uma cidade que detrata os crentes de uma forma muito significativa. Fez isso na década de 60, através da perseguição de Nero, e agora na década de 90, quando o João está exilado na ilha de Patmos, o imperador daquele momento, né, que era Domiciano, continuava agindo de uma mesma forma. Então, são estes os grandes personagens do livro, tá? São personagens que estão aí ocupando posições chaves no livro e que a gente encontra enquanto lê a obra de João, tá? Vamos para a próxima chave de leitura, que é os símbolos. Os símbolos formam uma chave seguinte. E eu preciso dizer para você algo que talvez nem precisasse ser dito, mas a gente diz porque é possível que, de repente, tenha alguém desatento, não tenha percebido isso direito, mas então, vamos lá. O livro, ele está cheio de símbolos. O livro usa muitos símbolos, ele carrega na linguagem simbólica. A linguagem do livro não é necessariamente transparente. Por quê? Porque ele usa um símbolo e, por meio deste símbolo, ele quer comunicar uma realidade. O que é um símbolo? O símbolo é um elemento
de uma realidade que é usado para descrever aspectos de uma outra realidade. Então, o símbolo lança o significado para um outro lugar, um outro momento, um outro aspecto. O símbolo sempre projeta o significado para depois dele. O símbolo em si, ele é apenas um instrumento usado aqui pelo autor para falar de outras coisas. Então, quando ele usa a palavra cordeiro, é evidente que ele não está se referindo a um cordeiro de verdade, a um animal. Não, não é um animal, não é um cordeiro de verdade. Isso aqui é um símbolo para falar de Jesus. Por quê? Porque no livro do Apocalipse, o cordeiro está noivo de uma cidade. Veja que não dá para você interpretar o Apocalipse literalmente. Não dá para interpretar o Apocalipse literalmente, repito, digo novamente, não dá. Por quê? Porque o livro precisa ser compreendido como um conjunto de símbolos que demandam interpretação. O cordeiro está para se casar com a cidade. A cidade, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva. A noiva é o povo de Deus, a igreja de Jesus, eu e você. E o cordeiro? O cordeiro é Jesus. O casamento entre o cordeiro e a cidade, então, representa, né? Este casamento representa o encontro entre Jesus e nós. É isto que significa a expressão o cordeiro está noivo, e o noivo da cidade, noivo da Nova Jerusalém. Então, nós temos que interpretar os símbolos precisam ser interpretados. E aqui, então, eu faço uma sugestão para você, quando você estiver lendo o livro, né? Busque o significado do símbolo, mas no conjunto do símbolo e não nos detalhes. Pega a imagem do cordeiro, por exemplo, aqui. Quando o cordeiro é descrito, há um momento em que o cordeiro é descrito, o cordeiro tem 7 olhos. Olhos por dentro e por fora. O cordeiro tem chifres. O cordeiro está ensanguentado. Ele está como se tivesse sido morto. É, de novo, evidente, né? Eu acho que nesse caso eu preciso usar de novo a mesma palavra, que estes elementos todos estão fazendo referência a um evento, que é a morte de Jesus na cruz. Então, se você for tentar interpretar elemento por elemento, a orelha do cordeiro, a língua do cordeiro, o olho do cordeiro, a pata do cordeiro, aí nós vamos nos perder. Aí nós vamos nos perder e não vamos nos achar mais. Vamos ficar perdidos no livro, porque o livro tem uma série de símbolos que tem descrições longas. E estes símbolos com longas descrições, se você for tentar encontrar significado para cada pedacinho dele, você vai se perder. Então, olhe a distância do símbolo e veja globalmente o que o símbolo representa. Um cordeiro, como tendo sido morto, faz referência à morte de Jesus. Então, a gente não vai precisar ficar entrando nos detalhes e nos microelementos de cada um destes símbolos. A roupa da besta, os chifres das bestas, as taças, elemento por elemento, item por item dentro de cada taça, e a gente vai se perder se formos tentar encontrar estes significados. Eu gosto de ilustrar da seguinte maneira: é como se fosse um quadro. É como se fosse um quadro. Quando você vai no museu, Museu de Arte Moderna, ou lá no centro, Museu do Banco do Brasil, esses museus que nós temos aqui no Rio de Janeiro, quando você visita um destes museus, você vai encontrar quadros lá dentro. E se o quadro for um quadro pintado há mais tempo, né, você deve perceber que quanto mais próximo você chegar do quadro, mais você vai ver as marcas do pincel. Mas, ao mesmo tempo, enquanto vê as marcas do pincel, você não enxerga o quadro todo. Porque as marcas do pincel não vão significar muita coisa para você. Quando você se afasta e vê o quadro inteiro, o quadro faz sentido para você. Então, dê preferência a este afastamento deliberado para você enxergar o todo da imagem, em vez de tentar encontrar aí elemento por elemento, pedacinho por pedacinho desta imagem, tá? Um outro aspecto, símbolos, em especial dentro da mesma tradição literária, tendem a ter usos recorrentes, significados recorrentes. É por isso que conhecer que o Apocalipse, conhecer que ele faz parte da literatura apocalíptica, é importante para nós. Mesmo que você diga, não, eu não vou ler os outros apocalipses, não tem problema. Quem comenta o Apocalipse leu esses textos para você. Eu já li esses textos para você.
os líderes da igreja que trabalham com interpretação bíblica, que fazem exegese, costumam ler esses textos para você. Então, você não tem que se preocupar com eles. Agora, se você quer lê-los, também não tem problema nenhum. Não são textos perigosos do tipo, eles vão minar a minha fé, eles vão tirar a minha fé em Jesus, nada disso, isso é besteira. Entenda que são textos judaicos, textos que judeus eventualmente liam naquele mundo e que carregam significados tradicionais, símbolos tradicionais, que se repetiam de texto a texto. Então, quando João usa um símbolo que ele conhece dessa literatura, quando João usa um símbolo que os leitores conhecem dessa literatura, ele está usando um banco de símbolos, um banco de significados, um conjunto de símbolos que fornece uma espécie de léxico em comum, dicionário em comum com as suas ovelhas. As ovelhas têm um dicionário em comum com João, que eu e você, de repente, não temos. Por quê? Porque nós não estamos normalmente trabalhando com esses livros. Então, se a gente se voltar para esses livros com alguma frequência, de vez em quando ler um ou outro, isso vai nos ajudar a entender estes símbolos. Mas não só os Apocalipses, também o Antigo Testamento tem muita alusão ao Antigo Testamento, às escrituras judaicas, no Apocalipse de João, que ajudam-nos. Essas alusões nos ajudam a interpretar os símbolos de João. Mais uma palavra que eu não coloquei aqui nessa tela, mas eu quero lembrar aqui para você. O João, ele costuma seguir uma espécie de lógica no uso dos símbolos, né? Nem sempre ele se mantém dentro dela, mas há uma certa lógica. Primeiro, ele inicialmente dá uma pista sobre o significado do símbolo. Ele mesmo costuma, às vezes, decifrar o símbolo para a gente. Capítulo 12 do Apocalipse, quando ele descreve o dragão. Capítulo 12, ele vai dizer, o dragão olha, ele vai dizer isso, está lá no capítulo 12. O dragão é a antiga serpente. Olha, eu sei que a antiga serpente é. O tentador, olha, eu sei que o tentador. O dragão é o diabo, agora ficou fácil. O dragão é Satanás. Pronto, agora já ficou muito fácil de dizer quem é o dragão. Ele usou o símbolo, ele interpretou o símbolo. Então, em alguns momentos, o João nos entrega o significado dos símbolos. Então, se você tiver um conhecimento mais amplo do Apocalipse, é possível que um símbolo que esteja aqui seja decifrado cá. Então, um símbolo que está cá seja decifrado aqui. E aí, um conhecimento amplo do Apocalipse, ou seja, uma familiaridade com o Apocalipse, de repente vai vencer alguns símbolos, né? Por quê? Porque João nos entrega o significado deles. Lá no capítulo 1, quando ele vai dizer sobre os candelabros. Os candelabros são as 7 igrejas. Pronto, já disse para nós aí o que são os candelabros. Ele já interpretou o símbolo para nós, tá? 2. Então, quando ele não nos dá o significado, ele usa uma outra fonte de significado para este símbolo. E esta fonte é o Antigo Testamento. Né? Há símbolos aqui que são retirados explicitamente do Antigo Testamento. 3. Quando não é o Antigo Testamento, é a literatura apocalíptica. Ele vai lá na literatura apocalíptica e tira o símbolo e usa aqui. Como, por exemplo, um conjunto de mártires debaixo do altar, gritando até quando o Senhor, nosso sangue ficará sem vingança. Este símbolo saiu do livro de Enoque. Lá no livro de Enoque aparece esse símbolo lá. Tá lá, então ele pega lá o símbolo e usa aqui. Tá? Então você vê que ele usa esse recurso. E mais uma vez, tem mais um elemento. Ele pode estar se referindo, ele está usando o contexto histórico da época como referente dos símbolos. Quando ele fala, por exemplo, da Laodiceia, ele diz que a Laodiceia, a igreja de Laodiceia não era nem quente e nem fria, ela é morna, e por isso ela vai ser vomitada. E imediatamente nós temos que nos lembrar das águas de Laodiceia. E aí ele está usando um referente histórico. Os leitores que conhecem a geografia e a cidade, né, vão entender com muita clareza o significado deste símbolo. A igreja não é nem quente e nem fria, ela é morna. Por quê? Porque é assim que as águas de Laodiceia são. Então, ele costuma usar essa estrutura, né? E aí, de repente, ele não usa nenhuma delas e usa os símbolos de maneira direta, sem dar nenhum outro suporte, mas é o caminho que ele faz, é o caminho que ele usa. Então, nós sabemos mais ou menos o caminho dele, então vamos tentar. O símbolo está dentro do Apocalipse? Não. O símbolo está no Antigo Testamento? Não. O símbolo está na literatura apocalíptica? Não. O símbolo está no contexto histórico da época? Não.
então esse símbolo aqui João usou de outro jeito, e aí eu vou ter que quebrar a cabeça para entender. Graças a Deus, sobra pouco quando chegamos até lá, né? Até chegar nesse quinto elemento aqui, símbolos que não estão em nenhum outro lugar dessa lista que eu falei com vocês, até chegar aqui, boa parte dos textos simbólicos já foram interpretados, tá bom? Então, não tenha medo dos símbolos. Se você seguir essa estrutura que eu falei com você aqui, você vai perceber que é uma questão de uso. Quanto mais você lê o livro, mais você vai assumindo esta linguagem, tomando esta linguagem, e os símbolos vão ficar mais claros para você, tá? Por fim, a última chave de leitura. Eu já falei um pouco sobre ela em outros momentos da nossa reflexão, em outros encontros nossos anteriores. Eu agora quero fazer uma organização dessa chave de leitura. Essa chave de leitura aqui é hermenêutica, né? Quando nós pensamos sobre escatologia, nós devemos nos perguntar, em algum momento da nossa reflexão, sobre como interpretar esses textos, como falar sobre estas coisas, como pensar sobre este assunto, que é uma questão hermenêutica. Os níveis de leitura é uma maneira que eu uso para falar dos níveis, dos tipos de leitura, das hermenêuticas utilizadas para ler o Apocalipse. Quando você vai a um comentário do Apocalipse, é comum que você encontre os seguintes termos para descrever aí as correntes hermenêuticas de leitura do Apocalipse: leitura preterista, leitura futurista, leitura histórico-simbólica, e outras mais, né? Leitura filosófica e outras que você pode encontrar aí em livros que comentam o Apocalipse. É comum que você encontre elas. As mais comuns são essas primeiras três que eu mencionei, né? Preterista, futurista e histórico-simbólica. São as que você mais encontra nesses livros aí. Pois bem, eu tentei organizar isso de uma outra maneira. Eu acho que ficou mais claro. Evidentemente que isso aí na minha cabeça, na minha cabeça ficou mais claro, talvez para você não. Mas para mim, essa estrutura das correntes me parece mais discernível. Primeiro, há autores que enfatizam o contexto histórico, há autores que enfatizam o contexto escatológico, e há autores que enfatizam o contexto devocional. O contexto histórico é definido nesses livros de preterista. O contexto escatológico é definido nestes livros como futurista. E o contexto histórico-simbólico é definido por mim aqui agora como devocional. Então, deixe-me tentar explicar para você por que essas três definições aqui me parecem mais acessíveis para você usar na hora de você trabalhar com metodologia de leitura. Primeiro, preterista, quando você lê a definição de hermenêutica preterista do Apocalipse. Os autores que utilizam a interpretação preterista olham o Apocalipse como se tivesse sido escrito para os primeiros leitores. É isso que está escrito num livro de hermenêutica do Apocalipse. Correto? Correto. Mas é isso mesmo. Porque o Apocalipse nasceu no final da década de 90 para os leitores da Ásia, da província romana da Ásia, 7 igrejas na Ásia. E é isso. A leitura preterista olha para o texto entendendo que ele é isso, né? Mas os autores que estão dentro dessa corrente costumam dizer que ele é só isso. Eu vou dizer para você que ele é isso, mas não só. Sim, ele é um livro que precisa ser lido historicamente, que pode ser lido historicamente, que, na verdade, que precisa ser lido inicialmente na perspectiva histórica, porque na perspectiva histórica você evita inventar ou ver coisas que não estão no texto, você vai buscar os significados históricos do texto. Aquilo que João queria dizer enquanto escreve, aquilo que os leitores de João entenderam do que João escreveu, e aquilo que os leitores subsequentes entenderam enquanto liam o livro. E aí, quanto mais próximo do livro, mais próximo desse significado histórico. E é uma tentativa de fazer aí uma genealogia de leitura, tentar encontrar aí as interpretações mais próximas da década de 90, né, para que a gente consiga recuperar esta interpretação histórica, como os primeiros leitores entenderam o que João escreveu. E nesse sentido, isso é interpretação histórica. O que João quis dizer para seus leitores. Quando os crentes da cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, quando esses crentes pegaram esse livro e leram esse livro,
o que eles entenderam do que João escreveu, o que João quis dizer para eles. Porque eles são os leitores imediatos do livro. João estava na ilha escrevendo para eles, para aquele grupo de leitores, para os crentes deles, para os crentes de João, para as ovelhas de João que estavam na província lá da Ásia. São aqueles leitores que fornecem para nós aí o aspecto de destino do livro, né? A audiência do livro, a primeira audiência, a audiência original do livro. Então, quando você faz a leitura histórica, você se pergunta o significado histórico da palavra e o que os leitores entenderam desse significado. Tá? Então, é isso que nós temos como sentido histórico. Tá? Vamos para o escatológico agora. Deixa o devocional por último. O escatológico, que é definido pelos autores nos comentários como futurista. Quando você vai a um comentário do Apocalipse, como, por exemplo, aquele comentário do George Eldon Ladd, Apocalipse, Introdução, Comentário, da editora Vida Nova, um bom comentário para você usar, tem lá uma introdução com esses elementos aí, ele vai chamar de futurista. O que é uma interpretação futurista do Apocalipse? É o leitor que lê o livro entendendo que o livro fala basicamente sobre o futuro. Alguns intérpretes futuristas entendem que os primeiros 3 capítulos foram para os primeiros leitores do livro, mas os capítulos seguintes, do 4 a 22, falam apenas do futuro. E, neste sentido, essa leitura escatológica quer ver apenas o futuro no Apocalipse de João. Né? Então, esses autores não buscam o significado histórico dos capítulos 13, 14, 15, não. Eles querem o significado escatológico desses textos. O Apocalipse pode ser lido na perspectiva escatológica? Pode. Mas não necessariamente, isoladamente, ou de forma irredutível, ou somente escatológico. O Apocalipse pode ser lido escatologicamente, mas também historicamente. Então, você não precisa isolar o Apocalipse só dentro da perspectiva escatológica. Tem coisas do futuro no Apocalipse? Tem. Mas essas coisas do futuro foram entendidas como no primeiro século? Perspectiva histórica. Então, olha para o livro e tenta entender que o livro pode ser lido na perspectiva histórica, pode ser lido na perspectiva escatológica, e um não nega o outro. Um não esgota o outro. E, por fim, a leitura devocional. A leitura devocional é a leitura que você faz como alimento espiritual, aquela que você usa geralmente quando você vai fazer o seu a sós com Deus. Você vai abrir a Bíblia de manhã, aquela leitura devocional, aquele seu a sós com Deus, e você abre a Bíblia e você não se pergunta o que Domiciano queria, o que Éfeso entendeu, o que o João quis dizer. Quando você faz a leitura devocional, você abre o texto bíblico e se apropria devocionalmente do texto. Você lê o texto e pede ao Espírito Santo para alimentá-lo com aquele texto, para aplicar aquele texto à sua vida naquele momento. E neste sentido, o Apocalipse tem significado para o presente, sim. O Apocalipse não é um texto só para o passado e não é um texto só para o futuro. Ele é um texto para o presente também. Ele é um texto para hoje. Ele é um texto para agora. Você pode abrir o livro aí agora, qualquer um dos seus capítulos, e fazer uma leitura devocional hoje. Essa leitura tem significado para você hoje. Não necessariamente para os tempos da volta de Jesus, ou para os dias do fim do mundo, ou para os tempos da Nova Jerusalém. É para você hoje, meu irmão e minha irmã. Você pode abrir aí o capítulo 20 do capítulo do Apocalipse, o capítulo do milênio, e fazer uma leitura devocional nesse texto para hoje. Não precisa esperar o tempo do milênio, é para hoje. Então, nesse caso, esses 3 níveis de leitura não são níveis isolados, autossuficientes. Por isso que eu acho que trabalhar como 3 níveis é interessante para a gente, porque aí você entende que é possível ler o livro historicamente, ler o livro devocionalmente e ler o livro escatologicamente. Você entende que é possível fazer essas 3 leituras. Sendo assim, você vai parar de brigar a respeito de interpretação do Apocalipse. Porque quando você me pergunta, por exemplo, o que significa a besta do Apocalipse, a besta número 1, a besta que se levantou do mar,
porque lá no capítulo 13 tem duas bestas, uma besta que se levanta do mar e uma besta que se levanta da terra. Então, a primeira besta, a grande besta, historicamente significava o quê? O João escreve lá uma série de coisas para apontar para os seus leitores o significado histórico daquela besta. O que aquela besta significava historicamente? Historicamente, ela significava o imperador que se sentava em Roma naquele momento, que era o imperador Domiciano. Esse imperador Domiciano, que era a besta número 1, ele aqui é descrito. Você consegue encontrar elementos que apontam para ele. Os leitores liam o livro e apontavam para o Domiciano. Historicamente, sim, a besta é Domiciano. Agora, você pode fazer uma leitura devocional dessa besta e se perguntar quem é a besta hoje. Quem é que age como a besta hoje? Quem é que atua como a besta hoje? Quem é que funciona como a besta hoje? Percebeu? É uma leitura devocional. Você pega o texto do nível histórico e aplica ao nível devocional, se perguntando à sua volta, peraí, quem age hoje como besta? E como, e aí é mais importante, né? Como eu vou me relacionar com as bestas do tempo presente? Qual será a minha relação com estas bestas? Não devo ter compromisso com a besta. Não devo negociar com as bestas. Devo manter uma vida de distanciamento das bestas. Não tem conversa, não tem diálogo com besta. Percebeu? Leitura devocional. Mas e a escatológica? Você pode pegar o mesmo texto e dizer, sim, no futuro, antecedendo a volta de Jesus, um pouco antes de Jesus apontar nos ares, se levantará a maior de todas as bestas, a besta escatológica, a besta do final dos tempos, a super besta, a besta das bestas, e esta besta é a besta que antecederá a parousia de Jesus, a volta gloriosa de Jesus nos ares. Eu posso dizer que havia uma besta nos tempos de João, há bestas no tempo presente, e haverá, no fim dos tempos, uma grande e universal besta. Percebeu? Então você não precisa ficar brigando quando alguém disser algo, de repente, que escapar aí a sua interpretação. Você pode entender, de repente, a pessoa está trabalhando no nível de leitura diferente do seu. Porque eu posso estar trabalhando no nível histórico e você está trabalhando no devocional. Você não está no devocional, eu estou no escatológico. E assim, de forma intercambiável. Vamos parar de brigar com relação a estas coisas. Se você trabalha com 3 níveis, a gente diminui o nível de conflito dentro do Apocalipse de João, tá? E o Apocalipse de João não é um livro que deveria nos provocar tanto conflito. Ele provoca conflito, muito conflito. Tem muito conflito quando o assunto é Apocalipse. Mas não deveria. Não deveria. Porque é um livro que deveria nos unir numa esperança maravilhosa, que é a esperança da volta de Jesus nos ares. Então, eu vou fechar agora, vou pedir ao Rafael para fechar esse slide, porque terminei as 7 chaves de leitura. E agora eu vou fechar minha fala com 3 elementos que eu considero importantes para amarrar a minha conversa sobre o Apocalipse de João. Eu vou trabalhar esses 3 elementos rapidamente com você. O primeiro elemento é o elemento de identidade, o segundo de continuidade e o terceiro de descontinuidade. Primeiro, identidade. Quando você lê o Apocalipse de ponta a ponta, você percebe que, apesar das transições entre eventos da terra, eventos no céu, eventos do presente, eventos do futuro, eventos diante da intervenção de Jesus e eventos posteriores à intervenção de Jesus, você consegue encontrar identidade. O meu microfone estava desligado aqui. Me ajuda, Israel. Me ajuda aí, Israel. Está me ouvindo? Parece que deu um pico aqui na minha fala. Perfeitamente bem, pode prosseguir. Perfeito, obrigado, Israel, porque parece que alguma coisa travou aqui. Eu vou terminar rapidamente aqui. Então, a questão da identidade. Você olha, por exemplo, para as figuras do capítulo 15, são as mesmas do capítulo 14. Você olha para as figuras do capítulo 14, são as mesmas do capítulo 7, ou seja, você vê que as identidades são preservadas. As pessoas não se transformam quando vão para o céu ou quando vão para, após o juízo, para Nova Jerusalém. Elas continuam as mesmas. São as mesmas pessoas. João no céu é o João ainda. Não é outra pessoa, é o João ainda. E é o João com suas memórias, é o João com as suas vivências. E aí, quando ele encontra Jesus lá, Jesus até usa
da imagem do Cordeiro como tendo sido morto para falar para ele, sou eu, Jesus encarnado aqui, o Jesus que encarnou, o Jesus que está aqui glorificado, o Jesus que está aqui exaltado, é o mesmo Jesus. O Jesus que andou na Palestina e o Jesus que está lá à destra de Deus é o mesmo Jesus, só que é o Jesus agora glorificado, mas é o mesmo. Então aqui é o elemento de identidade. Aqui é uma série de imagens que mostram para a gente que as identidades são preservadas, não são trocadas. 2, continuidade. E nessa mesma linha de raciocínio, você consegue perceber também que o mundo diante do Apocalipse, diante da intervenção da parousia e o mundo posterior à parousia, eles têm elementos que são de continuidade, né? Apesar de estarem no campo dos símbolos, por exemplo, lá a ruas de ouro, a árvore, os rios, a cidade, apesar de estarem no campo do símbolo, você pode pressupor comigo, pode caminhar comigo na perspectiva de que há elementos de continuidade. Há aqui interações entre as pessoas, há aqui uma espécie de socialização, há aqui intercâmbio, há aqui diálogo, há aqui conversa, há aqui bate-papo, há aqui vivências, que são elementos de continuidade. Você consegue encontrar, lendo o Apocalipse, especialmente a transição pré-20 para depois do 20, uma série de elementos de continuidade, mas, ao mesmo tempo, também elementos de descontinuidade. O mundo vai ser outro. Por quê? Porque ele vai sofrer uma intervenção violenta de Deus, uma dramática intervenção de Deus, e essa intervenção de Deus purga o mundo de todo pecado, de toda maldade, e o que vem após é um outro mundo, ele chama de novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Por quê? Porque lá não entra choro, tristeza, maldade, doença, enfermidade, essas coisas todas não entram lá. Há elementos que estão presentes e há elementos que são rompidos na transição. Então, nós temos aqui aspectos de descontinuidade, de continuidade. Dá para dizer que tem muito sangue no Apocalipse de João, mas o final do Apocalipse é lindo e maravilhoso. O livro termina com o jardim, e com isso ele faz referência a quê? Ao Éden, ao projeto original de Deus. Então veja comigo aqui, Gênesis 1 e 2, o projeto original de Deus. Apocalipse, capítulo 21 e 22, o projeto original de Deus. É claro que você tem, entre o Gênesis 3 e o Apocalipse 20, um monte de outras coisas, né? Dolorosas. O mundo não é como deveria ser, as coisas nos machucam, nos incomodam, nos traumatizam, nos violentam, mas o projeto original de Deus vai ser restaurado. Deus não vai ser derrotado em seu plano. Então, aqui eu tenho um jardim redivivo. O projeto de Deus é o restabelecimento de relacionamento pleno e íntimo com o seu povo, como ele queria. Ele, segundo Gênesis 1 e 2, ele descia para conversar com Adão no jardim. É o projeto de Deus, se relacionar livremente, sem intermediários, sem pontes, sem barreiras com os seus filhos. E isto vai ser a realidade, a belíssima realidade posterior à Nova Jerusalém. Então, com isso, Israel fecha aqui a minha fala sobre o Apocalipse, e agora vamos conversar com as perguntas das pessoas. Obrigado, Valtair, mais uma vez. Um comentário da Maria Celeste. O debate esclarece mais a todos do que saber a opinião do pastor. Embora as ovelhas adorem saber se a sua própria opinião confere, bate com a do seu pastor. É humana, mas não é o melhor, biblicamente falando, é só um comentário. A Érica Lopes Silva, ela escreve assim, da comunidade cristã presbiteriana e Itacuruçá. Ela não disse, só para recapitular aqui, que a comunidade cristã presbiteriana no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, onde ela mora há muitos anos, mas foi itacurucense e continua, agradecemos aí, sendo itacurucense. A Maria Celeste tem uma pergunta, vamos lá. A palavra dragão existia no grego e no hebraico, ou só no grego, funcionando como metáfora para o hebraico? Maria Celeste, a palavra dracon
Você conhece essa palavra drakon, é uma palavra grega, e existe em textos tão antigos quanto os textos de Homero, tá, Celeste? Você encontra drakon lá. Você encontra figuras draconianas, Celeste, ou seja, como dragão, em diversas outras religiões antigas. Você encontra dragão, por exemplo, no Egito. Apófis era um dragão, Celeste. Apófis, o adversário de Ra, era um dragão. Você encontra dragão entre os mesopotâmicos. Tiamat, né, era um dragão que foi morta por Marduk. Né? Você encontra dragão entre os romanos também. Então, dragão é uma figura que aparece em diversas religiões, Celeste. Então, é uma figura do imaginário religioso antigo, Celeste. Então, quando você encontra essa palavra nos textos apocalípticos, que ela aparece muito, né? Quando você encontra essa palavra, é porque essa palavra era do vocabulário religioso do mundo antigo, dragão. Evidentemente, dragão no mundo antigo não é dragão como nós temos em nosso imaginário, Celeste. Quando você vê os desenhos de dragão, por exemplo, nesses documentos, na arqueologia, dragão parece mais uma cobra, Celeste. A Tiamat, por exemplo, era uma cobra. E o dragão não soltava fogo pela boca. O dragão soltava água pela boca. É a água que o dragão solta. Tanto é que aqui no Apocalipse 12, Israel, quando o dragão abre a boca para matar a mulher, o que sai da boca do dragão? Sai água, não sai fogo. Porque o dragão do mundo antigo, desse imaginário antigo aqui, ele solta água, né? Ele é um ser da água, Celeste. Ele é um ser da água, tá? Então, sim, Celeste, dragão aparece muito na literatura religiosa do mundo antigo. Em hebraico, você não tem a figura especificamente de dragão, Celeste. Você tem outras parecidas com essa, como, por exemplo, o hipopótamo ou crocodilo, que aparece em textos como Jó, né? Ou Mas Leviatã, em algumas traduções. isso, exatamente, que são termos que a gente poderia usar aqui para falar desse monstro do caos, Celeste. Mas o dragão especificamente não, tá? A Mônica Benarroz, Valtair, tem uma pergunta aqui que eu quero convidar você para um outro. Quando acabar essa série, nós entrarmos nesta, porque a pergunta dela se aplica a toda a produção bíblica. Diz ela: Valtair, você realmente acha que João, quando escreveu, tinha noção do que estava escrevendo? Como o autor poderia ter escolhido esse estilo literário, ou seja, apocalíptico? Não é forçar um pouco o academicismo? Eu não vou pedir você para responder, porque eu penso que a segunda parte trata especificamente do Apocalipse, mas a primeira trata da inspiração bíblica. Eu faço essa pergunta, por exemplo, quando leio Isaías 52, 53. Será que Isaías, ao descrever o sofrimento do Messias, sabia o que estava escrevendo? Qual é o processo, então, da inspiração? Eu acho que demanda uma discussão, um diálogo aqui entre nós dois mais adiante. Mônica, você é muito paciente e vamos chegar a esse aspecto. A Celeste faz uma pergunta similar a essa, vamos deixar aqui. O Alexandre diz: gostaria que o pastor Valtair comentasse a minha ponderação, só que não aparece aqui, Alexandre, eu não consegui descobrir qual é a sua ponderação, não aparece. Vamos prosseguir, então, aqui, eventualmente, que temos outras indagações. Bom, agora acho que sim. Apocalipse 4:1, do Alexandre da Silva Lopes. 4:1 fala bem claro sobre o sentido escatológico do Apocalipse. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Acredito que seja isso que ele quer que você pondere, mas não tinha aparecido aqui, veio a posteriori. Por favor, 4:1. Perfeito, Alexandre, isso mesmo, né? Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. E ele está falando realmente sobre eventos que iriam acontecer depois. Está correto? Concordo com você. Não discordo, não, tá? Agora, a pergunta que nós temos que fazer é depois quando? O João e os seus leitores possivelmente estariam imaginando que esse depois era depois, imediatamente após o Apocalipse ter surgido, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos depois. Quando nós lemos esse texto, nós jogamos isso para quando, Alexandre? Esse depois é quando? Então, aí o quando é que deve ser aí a nossa questão hermenêutica aqui, né? Para os leitores de João, esse depois dessas coisas era algum tempo depois. João esperava realmente, Israel,
que Roma iniciasse uma grande perseguição sobre a igreja. João esperava realmente que essa perseguição iria começar algum tempo depois. E essa perseguição, que iria começar algum tempo depois, iria dar origem aí ao fim. João não esperava, como nenhum dos leitores daquela época, um delay de 1000 anos ou 2000 anos. Então, isso está claro enquanto você lê o Apocalipse. Para ele, esses eventos iriam acontecer realmente um pouquinho depois. Ok, o Alexandre está dizendo que não é essa a pergunta, mas eu não acho que no YouTube, já folhei de alto a baixo, se ele repetir, não aparece aqui no chat do YouTube que estamos empregando. Só para esclarecer que sempre procuramos atender às perguntas de todos. A Mônica Benarros diz que o livro é tão rico de informações e detalhes que merece muitos meses de estudo. E dá aqui, então, os parabéns e diz que vai exercitar a paciência aguardando o nosso diálogo aqui sobre a interpretação da Bíblia. Eu quero, então, agradecer a participação de todos, os mais diversos comentários, alguns eu não trouxe aqui por não conter propriamente perguntas, e quero dizer que vamos continuar. Semana que vem, volta aí, qual é a sua proposta para nós? Semana que vem, Israel, nós vamos olhar para a história da interpretação do Apocalipse, em especial na forma das chamadas correntes hermenêuticas ou correntes escatológicas. Mais escatológicas do que hermenêuticas. Eu não vou olhar tanto assim para as hermenêuticas, não. Mas as grandes correntes escatológicas, então nós vamos olhar como elas surgiram e se desenvolveram durante a história, e hoje elas nos orientam a leitura. Quando nós fazemos a leitura do Apocalipse hoje, nós geralmente fazemos a leitura dentro de uma dessas correntes. Então eu acho importante que a gente tenha ciência disso para saber, né, quais são os nossos referenciais de interpretação. Isso tem a ver, inclusive, com o tema do milênio, pré-milenismo, pós-milenismo, e finalmente vamos chegar a essas palavras, Valtair? Exatamente, Israel, exatamente. Para quem está nos acompanhando aqui, é na próxima semana. Na próxima semana, há milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, midi-tribulacionismo e tudo isso, Israel, na próxima semana. Não tenha a ilusão de que no encontro só tratemos de todas essas coisas. Mas eu quero aqui, caminhando para o final, Valtair, narrar aqui uma história recente. Foram alguns estudantes conversar com o professor João Filson Sorém, que à época era professor de teologia sistemática no Seminário do Sul. Eu fui aluno dele, mas não fui a minha turma, nem na minha turma que surgiram essas questões. Diz então que foram os alunos conversar com ele e perguntaram: afinal, professor, o senhor é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista? Ele respondeu: eu sou pró-milenista, ou seja, eu sou a favor do milênio, mas se era pré, pós ou a, ele não revelou e levou em segredo para o túmulo. Muito É só bom uma essa. observação a esse respeito. E é importante o que o Walter tem dito, gente. Aquela imagem que ele usou de a gente olhar um quadro e ficar pensando no detalhe e perder o quadro. Algo como ver se a sandália está abotoada corretamente, amarrada corretamente, e dizer: esse quadro o pintor não amarrou adequadamente a sandália, está solta. O que significa isso? Bom, não significa nada, talvez eu não tenha tido tempo de amarrar a sandália. Você perdeu toda a beleza do quadro, em que a sandália era um detalhe, tão somente um detalhe. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a nossa visão acaba diminuída. Porque você também disse, em uma certa ocasião aqui, que nós lemos os autores com os quais nós concordamos. E aí nós vamos apenas reforçar aquilo que nós, aspas, já sabemos, e vamos perder aquilo que nós podemos vir a saber. Eu penso, Walter, acho que você concorda comigo, que você começa a expor um assunto e o outro lado pergunta: você é A, B ou C? É um empobrecimento completo.
quando você falou aí dos 3 níveis de leitura, histórico, devocional ou escatológico, por que eles têm que ser excludentes? Por que eles não são cumulativos? Eu acho que a gente perde muito quando parte de pressupostos, quando a gente tem parte pri, não vai acrescentar nada ao nosso conhecimento. Por exemplo, eu entendo que o livro do Apocalipse é uma teologia da história. É uma teologia da história, logo como teologia da história, se apresenta, se aplica a leitores de todos os tempos. Então, o leitor primeiro de João, aquele que foi a sua comunidade de fé, lá alguém levantou e leu um trecho do Apocalipse, por isso, bem-aventurado aquele que lê logo no capítulo inicial, se aplicou a ele. E nós, quando chegamos a uma igreja e o pastor vai ler o mesmo texto, também se aplica a nós, porque o livro contém uma teologia da história, e, nesse sentido, uma teologia da história é atemporal. A Celeste comentou aqui, e a Mônica também apoiou, dizendo que nada disso foi escrito de modo circunstancial, porque Deus não perde tempo. Ele não quis ensinar uma coisa apenas para os leitores de João. Ele quis ensinar para os leitores de João e para nós leitores e para as gerações futuras, se houver geração futura, se Cristo não voltar antes. Então, é isso que temos que ter em mente, não ficar nos debatendo. Quando você estuda aqueles autores medievais, alguns deles restringiram a aplicação àquele tempo, e os que vieram depois, e aquilo não se realizou. Alguns, como Tertuliano, por exemplo, lendo Apocalipse, levaram, foi o caso dele, sua comunidade para uma região desértica, porque Jesus estava voltando. Ele não entendeu a teologia da história e tentou fazer um calendário. Infelizmente, ao longo da experiência cristã, muitas pessoas têm feito calendários. Então, agora vem isso, agora vem aquilo. E eu rejeito absolutamente essa ideia, porque nega o principal. Para mim, o livro é uma teologia da história, é uma maneira de olhar o mundo. Não importa se o mundo é romano, se o mundo é medieval, se o mundo é dito moderno, se o mundo é contemporâneo, se o mundo é isso ou aquilo. Em todos os tempos, é isso que Deus quer nos dizer. Ele usa um recurso, um livro, a Bíblia Sagrada, com seus vários livros aí. Então, como você disse muito bem, né? O livro termina como? Podemos dizer, a Bíblia termina como começa. Domingo passado, no culto das 19 horas, o pastor João Bochá falou exatamente isso. O primeiro capítulo, o segundo capítulo da Bíblia é o jardim. E o último também, simplificando aqui. Então, Deus desejando ter uma comunhão, um relacionamento, você usou a palavra livre, podemos acrescentar perfeito, completo, sem amarras, conosco. É a história da Bíblia. É isso que Deus quer dizer. E o Apocalipse faz parte desse grande projeto comunicativo de Deus. Então, eu vou terminar dizendo isso. Você já sublinhou isso várias vezes. Os primeiros leitores de Apocalipse entenderam o que Deus, através de João e daquele livro, queria dizer. Nós estamos afastados quase 2000 anos. Temos algumas dificuldades. Nós não temos a mesma cultura no sentido de envolvimento, de Sittenleben, de localização. Nós estamos em outro tempo, em outro lugar. Então, uma imagem não tem um significado evidente para nós. Nós temos que estudar para saber o que, usemos aí, dragão quer dizer. O que dragão quer dizer naquela época, o que dragão quer dizer nos dias de hoje, nos desenhos animados, nos livros de terror, são conceitos diferentes. Nós temos que nos aproximar disso. Mas certamente o leitor daquela época, o ouvinte, melhor dizendo, porque foi esse livro escrito para ser ouvido, entendeu aquela figura. Nós estamos recuados no espaço, estamos no Brasil e não na Palestina, ou em Roma, ou em Éfeso, ou em Patmos, e
depois de praticamente 2 milênios. Então, o nosso esforço é maior. Mas eles não tiveram esse esforço. Por isso que a leitura histórica é importante, entender o contexto. Senão, nós não temos como fazer uma leitura devocional. Então, eu penso que a gente sempre tem que ter em mente esses aspectos. Que o livro do Apocalipse, bem como toda a Bíblia, até Daniel, que você começou pelo livro de Daniel, que para nós não é um livro fácil, que nós não conhecemos a história persa, a história grega, nós não conhecemos isso. Mas quem recebeu, o primeiro leitor, o primeiro ouvinte do livro de Daniel, entendeu o que ele estava falando. Ele escreveu para inspirar, para oferecer uma teologia e uma prática espiritual à luz daquilo que Deus nos propõe como seu projeto. A nossa dificuldade nós superamos com o estudo. Concorda comigo, Valtair? Concordo, Zé, perfeitamente. Você fez aí um arrazoado que me ajuda bastante. Muito obrigado. A gente trabalha realmente para fazer essa volta, essa recomposição, né? Essa pesquisa genealógica. E quando você falava, eu lembrava de o Paulo enfrentando isso. O Paulo, numa certa época, ele estava falando sobre pagamento, salário de bispo, né? Episcopo. Aí ele falou que o bispo deveria receber um salário dobrado, né? Aí ele disse, aquele texto lá do Antigo Testamento, que fala não vai amordaçar o boi enquanto o boi passa, debulha, né? Não estava falando de boi. Ou seja, o Paulo está fazendo com o texto do Antigo Testamento, né, a mesma reflexão que nós estamos fazendo aqui sobre as questões históricas, né? Sim, é verdade, os textos tiveram o seu papel histórico e dali nós partimos. Então é importante olhar para lá e ver realmente o que eles significavam lá. Se não, Israel, a gente vai trabalhar em terreno muito arenoso e as nossas falas não serão falas seguras. Obrigado. Valtair, obrigado, gente. Olha, temos aqui outras perguntas que chegaram depois. Como todos são pacientes, todos já aprenderam que conhecimento é algo que demanda tempo. Semana que vem, se Deus quiser, nós voltamos. Aí perguntaram aqui o capítulo 13, explica o capítulo 13. Aí eu vou... Por isso que eu disse, você não vai conseguir ficar num programa só de 1 hora. Nós temos 1 hora, basicamente, aqui juntando a exposição e a explicação. Mais uma vez, Walter, obrigado a cada um de vocês e esperamos nos encontrar. Se Deus nos permitir, Tiago sempre nos alerta a isso, e Pedro também disse, para não termos a volta de Cristo como tardia, se tudo correr como nós planejamos, temos que planejar, voltamos a nos ver na semana que vem. Vamos orar então.